Olá, amigos. O homem que nos falava assim mostrava filmes que nunca tínhamos visto. Dizia nomes estranhos de realizadores de animação Por Zdenka Deutscheva. que nos ficavam na cabeça durante toda a exibição do filme. Dizer o nome dele é o mesmo que entrar neste universo, porque Vasco Granja foi o maior divulgador de BD e cinema de animação em Portugal. O Vasco Granja foi uma personalidade singular, muito especial na cultura portuguesa. Ele começou por ser um autodidata, com uma vontade, com uma fome de saber, de conhecer, com um projeto muito próprio, com uma paixão, com uma vontade de divulgação. Há um lado do Vasco Granja que é muito importante, que é o lado do pedagogo. É que ele, no fundo, era um pedagogo, era um homem que ensinava, era um professor. Eu vi apenas uma única vez, pessoalmente, Vasco Granja. Estava na RTP, a 5 de outubro, e vejo um senhor, eu achei incrível, porque ele era muito peculiar, ou seja, muito bem vestido, mas muito para a frente da sua época. Lembro-me que ele tinha um laço amarelo e umas calças assim com os quadrados a condizer. Ele é a referência obrigatória dos melhores desenhos animados do mundo. Vasco Granja nasceu em Cascais, começou por trabalhar nos grandes armazéns do Chiado e depois na tabacaria Travassos. Aos 16 anos, interessou-se pelo cinema e pelo cineclubismo. O meu pai teve uma aprendizagem livre. Ele com 3 anos, portanto, já estava a assistir a sessões de cinema porque os pais na altura incentivaram-no muito e ele deve muito aos pais e ele próprio agradecia imenso aos pais porque são eles os responsáveis, são eles os maiores responsáveis pelo seu gosto pelos livros, pelo cinema, pela BD, porque o incentivavam, portanto, compravam-lhes revistas na altura que era o ABCzinho, revistas infantis. O gosto pelo cinema tem a ver com ele muito pequeno também, na altura não havia classificação etária e as mães e os pais iam com os filhos ao cinema ao colo. O meu interesse pelo filme animado manifestou-se profundamente em 1960. Eu e a Maria Inácia fomos os dois viajando em 3ª classe até desembarcar em França e aí fomos assistir ao primeiro Festival Internacional de Cinema de Animação em Annecy. Chamou-lhes formas de arte. Para ele, foram também formas de vida. Bastou ter somado o cinema à banda desenhada, uma equação simples que tem como parcelas as duas grandes paixões de Vasco Granja. Em 1958, fascinado pelos filmes experimentais de Norman McLaren, começou a escrever sobre cinema de animação. Menos de 10 anos depois, usou pela primeira vez a expressão BD. Não gostava de falar de histórias aos quadradinhos, preferia-as em quadrinhos. Ele é que trouxe o termo de banda desenhada para Portugal, porque existia histórias aos quadradinhos. Nós víamos aqueles livros, histórias aos quadradinhos. Em França já se dizia bande dessinée e ele realmente traduz para português e passa a haver, portanto, o termo banda desenhada. Nesses tempos da década de 60, Granja integrava a equipa fundadora da revista francesa Fênix e viajava pelo mundo para conhecer os autores que o impressionavam. Enviava-lhes o que escrevia sobre eles, em troca recebia livros, filmes e conhecimento. Um rapaz ruivo, abraços com grandes complicações e saído da imaginação de Hergé, transformou-o num homem capaz de resistir às adversidades da vida, incluindo os calabouços da PIDE, onde Vasco Granja passou 2 anos no total. A relação dele com a política mexe também com o cinema, porque ele era membro do Cineclube Imagem e desenvolvia também a ação política, digamos assim, não é, na altura. O homem também esteve preso pela PIDE por mostrar filmes às escondidas. Comunista até às entranhas, foi acusado de utilizar a RTP para propósitos panfletários através da exibição de filmes do leste. Enquanto se revoltava, Vasco guardava um cantinho para a animação num país sem razões para rir. Foi diretor da 2ª série da revista Spirou em português, coordenou a edição de banda desenhada da Bertrand e esteve na origem do fanzine Quadrinhos.
Ele também foi diretor da revista Tintin, portanto, Les Aventures de Tintin. Ele assinava um correio com os leitores mais pequeninos e assinava também como Tintin. E houve um menino que lhe escreveu a perguntar se ele era mesmo o Tintin. E ele disse sim, efetivamente é o Tintin que responde. O Tintin marcou uma época e eu estive ligado ao Tintin, não rigorosamente logo no princípio, mas aí, por volta do segundo ano, comecei a meter-me a fundo no Tintin e acompanhei toda a sua vida e dei uma boa colaboração. Tintin foi uma revista que fez uma época porque conseguiu publicar as histórias do Tintin e do Asterix e do Lucky Luke que nenhuma revista no mundo tinha conseguido até então. Por outro lado, havia uma secção que estava a meu cargo, aquelas páginas, os suplementos e a correspondência, foi uma coisa apaixonante. Era eu que respondia com o nome de Tintin e aí escrevi inúmeros artigos sobre toda a espécie de cinema de animação, de banda desenhada e transcendendo esse domínio com muito material importante para os estudantes e também para os professores. Chamam-lhe a nona arte os seus prosélitos. Os adversários renegam-lhe a linguagem, repudiam-na para as artes menores, esquecidos que as crianças crescem melhor do que os velhos morrem. Quando o cinema apareceu, a classe culta considerava-o uma brincadeira de crianças, votada que estava ao teatro. O mesmo, posteriormente, acontece com a televisão. Crescer custa a ser tomado a sério ou, se não os podes vencer, junta-te a eles. Assim pensa quem se habitua. E não poderá ser negada a sedução exercida sobre a juventude atual por esse meio de comunicação rápido e direto, onde a palavra se apoia na imagem que cativa. Tarzan, Super-Homem, Paulette, Lucky Luke, Asterix, Fritz the Cat, Tintin. Tem para quem os vê e lê uma existência única. O Vasco Granja acha que a banda desenhada como comunicação é importante? Sim, podemos dizer que vivemos na época da comunicação da imagem. Hoje não se pode compreender o mundo sem a imagem, quer seja num jornal, quer seja na televisão, no cinema. As imagens acompanham-nos e permitem-nos compreender melhor o mundo. Ora, a imagem exerce em nós um grande fascínio. Muito antes de nós sabermos ler, sentimos-nos atraídos pela imagem. Por isso, não é para admirar que as crianças gostem de folhear as revistas infantis. Quando elas sabem ler, levam bem longe esse seu interesse e entram facilmente na linguagem específica dos quadrinhos. Coisa que os adultos que foram formados através de uma cultura livresca não conseguem. E por isso eles sentem dificuldade em compreender o que são os quadrinhos. Começámos com máquinas às costas, para um lado e para o outro, a fazer cinema, a fazer filmes, a ir a escolas, sei lá. O meu marido chegou a ir a prisões, também fazer sessões de cinema. Nunca estávamos parados. Esta cassete andou por muito lado, por muitos países, porque eu andava com ela e mostrava alguns filmes que poderiam interessar. Aí, Steamboat Willie, um dos primeiros filmes do Walt Disney. Bosco de Musketeer. Os Três Porquinhos do Walt Disney. Estes foram filmes que eu levei a escolas e que comentava a sua apresentação. Na madrugada do dia 25 de abril, o movimento das Forças Armadas Portuguesas, no decurso de uma ação conjunta, estabeleceu o controle da situação política em todo o país. E foi só depois do 25 de abril que este comunista, naturista, vegetariano entrou no pequeno ecrã
1040 é o número certo de programas com que educou uma geração. Alimentou a imaginação dos espectadores com filmes que conferiam movimento às histórias em quadrinhos. Os programas chamavam-se Cinema de Animação, Mestres da Animação e Imagem e Imagens. Eram para gente dos 7 aos 77, tal como a revista Tintim. Vasco, durante quantos anos é que você fez a animação aqui na RTP? Animação com vários nomes. Exatamente, pois. 16 anos. De 16 1974 a 1990. Estamos aqui no estúdio da animação para apresentar filmes para todos. Isto é, para todas Os programas que apresentou na RTP1 nas décadas de 70 e 80, durante 16 anos ininterruptos, pertencem ao imaginário de muitos portugueses de várias gerações. No desenho animado, tudo é possível porque as personagens nascem da imaginação dos autores. É sobre essas duas vertentes, a banda desenhada e o cinema de animação, que de facto o Vasco Granja se tornou mais conhecido, mais popular, se tornou efetivamente uma figura pública. Mais uma vez, prestar homenagem a Tex Avery, ou Fred Avery, como então assinava. E vamos ver um filme que talvez se possa dizer que é o Porky Aviador. Muitos jovens perguntam-me como é que se fazem os desenhos animados e os filmes animados, a banda desenhada, etc, etc. Isso é um processo complexo e, ao mesmo tempo, simples. Mas a base é o desenho. E quem sente vontade de um dia ser um profissional da banda desenhada ou do desenho animado, deve ter na ideia o seguinte, que o desenho deve ser uma preocupação constante. E só para citar um exemplo de um grande autor que certamente muitos de vós conhecem, o Moebius, que é um dos, enfim, dizem que é um dos génios da banda desenhada francesa, o método dele é estupendo, porque além de ele ter uma ótima documentação, ele anda sempre com uns blocos, normalmente sempre iguais, para ir colecionando, e tudo o que ele vê no dia a dia, ele vai registando nesses blocos. Eis uma boa sugestão, se vocês gostam de desenhar. E não se esqueçam de pôr a data, porque conhecer a evolução do estilo do desenhador é muito importante. Quais eram os seus heróis? Os heróis da animação. O meu herói favorito é talvez o Droopy. Pilot to co-pilot, boo. Aqui para apresentar um tema que é a loucura desenfreada das personagens de desenho animado da Warner. Let's have an understanding. Now what? Brother, what a way to run a railroad. Now, as I was saying... All right.
Let's get this picture started. A viagem pela Feira do Livro e, mais uma vez, evocamos Tex Avery, um autor falhado de banda desenhada. E, quanto a mim, infelizmente, porque há muitos bons autores de banda desenhada e Tex Avery tem a impressão que ele, não sei, mas ainda bem que houve um Tex Avery, já infelizmente falecido, que foi realizador de filmes. I kind of think that I'm cute and mink with Paris labels, Daddy. You better get the best for me. Hey, Peter! I want the Empire State. Ele é responsável por uma das marcas da RTP, se calhar sem perceber na altura, o departamento de infantil-juvenil. Exatamente. Nasce também um bocadinho com o trabalho que ele e a equipa dele desenvolveram, porque nós ligávamos a televisão, não havia televisão todos os dias e não havia a todas as horas, mas nós arrancávamos o dia com o 70x7, depois Exatamente. o TV Rural e depois entrava os desenhos animados do Vasco Granja. Every Mayman, Jane and Ruth. Stop, romp, pump the Michigan, jump, clump, pump the Michigan, rag. That loving rag. Tive a possibilidade de dialogar com o público e, a pouco fui chamando a atenção para aspectos muito importantes do filme animado. Mas o apresentador, que marcou gerações com os filmes animados na televisão, era especial e tratava o público com a mesma atenção. Correspondendo ao apelo de inúmeros amiguinhos nossos que querem saber como se faz um desenho animado em Portugal, resolvemos hoje vir aqui visitar um estúdio de animação na Rua da Madalena. Ora, aqui estamos nós nos estúdios Pite, ou seja, o Coelhinho Verde, mais os nossos amiguinhos. Vamos lá cantar, pit, 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 vamos lá cantar. Deixa este verdinho, todos vão gostar. Aqui estamos nós, no estúdio do Fernando Correia e da Maria Tomásia, que nos vão dizer o que é que têm feito no domínio do desenho animado em Portugal. Ora, nós começámos há relativamente pouco tempo, pode-se dizer, porque só fizemos ainda um filme. Estamos no início. Desejamos continuar porque todos nós conhecemos o mundo infantil, não é verdade? Sabemos que é um mundo maravilhoso e nós quisemos dar-lhe vida através do desenho animado. O Fernando Correia vai agora mostrar-nos como é que se pode fazer um filme em Super 8 em nossa casa. Arranja-se uma história. A história é o princípio. Pois, é o princípio. Depois arranja-se um fundo, não é? Um cenário. Um cenáriozinho. E então fura-se o acetato todo com uma máquina vulgar. Isto é o que se chama acetato. E aqui é que se coloca, é que se pinta o desenho. É que se pinta o desenho deste lado e depois vira-se e pinta-se o fundo do desenho, quer dizer, o cheio do desenho. Na parte de trás. Na parte de trás do desenho. Portanto, e depois colocas aqui, não é? Para ficar certinho. E depois com um vidro de cristal, com bem de cristal, por causa da transparência ser mais nítida. Põe-se assim, para ficar bem ajustado. Isto é o que se chama uma mesa de animação. Uma mesa de animação em miniatura. Em miniatura. Tanto se pode fazer um filme modesto como é este, como se pode fazer um filme do Walt Disney, numa mesa mais Isto é simplesmente complexa. Um arranjo em miniatura, não é? Nesta câmara leva um filme Super 8, dispara-se duas imagens, depois levanta-se, tira-se esta imagem que foi filmada. O fundo é sempre o mesmo. O fundo é sempre o mesmo. Durante a sequência. Depois põe-se novamente outro desenho, já diferente, e depois repete-se novamente mais duas imagens. Sempre duas imagens. E assim sucessivamente, até ao fim. E quantos desenhos entram neste fundo? 89 desenhos. 89 desenhos com ligeiras diferenças. Aí está uma mesa de animação onde se podem fazer desenhos animados e não só. Animação de marionetas e outras técnicas de animação. A correspondência acumula-se. Eis a resposta a algumas cartas recebidas já há algum tempo. A pena de vocês não verem as cores bonitas que ela fez, mas quando tivermos televisão a cores, isso acontecerá. Boa noite, a RTP faz hoje 23 anos e estreia as suas emissões a cor.
Cor esta que não será vista pela grande maioria dos telespectadores, mas que constitui, sem dúvida, um marco importante na história da televisão em Portugal. Eu lembro-me perfeitamente da mensagem que nos trazia em termos estéticos e creio que a ideia generalizada é que o Vasco Granja, para além dos desenhos animados americanos, que, enfim, eram talvez a maior referência portuguesa e não só, trazia-nos sempre desenhos animados de outras regiões do globo, concretamente também da Europa Central. Mas vimos coisas extraordinárias. Incrível. Desenhos em cartão, só com sombras, da Sombras Lituânia, sombras chinesas, Sim. desenhos animados polacos, romenos. Tudo. E o que ele queria essencialmente transmitir com estes filmes que ele mostrava era uma mensagem de paz. Porque todos estes filmes do leste tinham uma mensagem de paz. Bom, e também havia a particularidade de percebermos que com variadíssimos materiais se podiam fazer filmes de animação, como se podem fazer qualquer objeto artístico, Claro. desde que haja imaginação, qualquer coisa serve. Os cineastas desses países, a Checoslováquia, da União Soviética, da Polónia, tiveram grandes autores, grandes técnicos e fizeram filmes notáveis. Causou muita perturbação, muita gente a apresentar tantos filmes da União Soviética, quando existia, da Hungria, da Iugoslávia. Em todos esses filmes, em todos esses países, havia filmes destinados à infância, com a grande facilidade de penetração junto à camada infantil, e havia filmes rebuscadíssimos que normalmente eu não os entendia. Por falar nesses famosos filmes, geralmente havia uma palavra no final que intrigava muita gente. E o público embirrava com essa palavra e muitas vezes me chamou a atenção. Não mostra aqueles filmes que acabam com conhaque. E essa palavra acompanha-me com frequência. E quer dizer fim. Porquê é que este homem é considerado o pai da Pantera Cor-de-Rosa em Portugal? Por uma história muito simples. O primeiro programa que ele faz aqui para a RTP, que foi em 1974, ele resolve trazer alguns filmes estrangeiros, claro, que ninguém conhecia ainda, mas entre esses filmes traz a Pantera Cor-de-Rosa. E claro, foi o que deu mais nas vistas. São totalmente preenchida com filmes da Pantera Cor-de-Rosa. É que uma vez ia desfilando na Avenida da Liberdade, e então houve uma menina que estava numa cadeira e estava junto dos pais e ela reconheceu-me e disse para os pais: "Pai, vai ali o pai da Pantera Cor-de-Rosa."
E a partir daí, porque isso coincidiu com uma época em que na RTP, na animação, eu apresentava muitos filmes da Pantera Cor-de-Rosa, aí está a popularidade. Ainda hoje muita gente me chama o pai da Pantera Cor-de-Rosa, quer dizer. Qualquer dia ainda aparece um indivíduo a dizer que é o pai do elefante branco. Eu ando à procura de um animal muito esquisito aqui no Jardim Zoológico, que é este, é um animal muito estranho. Vocês são capazes de identificar este animal? Pantera cor-de-rosa. Pantera cor-de-rosa. E ela encontra-se aqui no jardim? Parece um cor-de-rosa, não, mas Não. pantera negra. Então, mas a pantera cor-de-rosa há imenso tempo que não aparece. E onde é que nós vamos descobri-la? Houve uma altura que ele chegou a ter em simultâneo um programa na RTP1 e um na RTP2, para públicos diferentes. Mas o essencial dele é que ele estava sempre fora do estúdio. A maior parte das vezes estava fora do estúdio. E era muito irreverente. Eu cheguei a ver programas em que ele chega, começa a pentear-se, ele próprio a pôr a maquilhagem, enfim, a fazer um bocadinho isso tudo. Atrás sempre está em giríssimas, anda de baloiço com as crianças. Ele, no fundo, era uma criança crescida. E isso realmente faz com que aqueles que o acompanham se sintam um bocadinho todos da mesma idade. Eu próprio, um fenómeno. Um fenómeno porque apareci numa época em que se estava a falar muito de rádio, de televisão, e apareci numa boa altura. E assim consegui conquistar muita gente. Esta entrevista foi concedida à SIC em 2007. Já Vasco Granja apresentava sinais de Alzheimer, doença de que sofria. Mas o homem que foi perdendo memória fica sem dúvida na de muitos, os que esperavam, no fim da tarde, pelo programa do animador. Até se reformar, em 1990, andou pela Bélgica e por França, países do agrado da BD. Mundos mais do que animados para Vasco Granja. Onde é que tem andado? Tenho andado numerosas atividades de divulgação cultural, que é, no fundo, a minha maneira de ser. Também desenvolvia uma atividade junto de uma editora e livraria. Também já não faz isso? Não, porque cheguei à situação de reformado após 65 anos. Cumpri a lei de 65 anos. Morreu em Cascais, onde estava hospitalizado, aos 83 anos. A exposição Vasco Granja e o cinema de animação no Centro Cultural de Cascais traz a oportunidade de conhecer ou recordar aquele que ficou conhecido em Portugal como o pai dos desenhos animados. A partir do espólio na posse da família, esta exposição mostra como o Vasco Granja assumiu uma intervenção pioneira na divulgação da banda desenhada e do cinema de animação em Portugal. Para além da visibilidade alcançada pelo programa de televisão, esta exposição revela a atividade multifacetada de Vasco Granja, onde se inclui a sua ação no Cineclube Imagem, alguns dos muitos artigos que escreveu na imprensa nacional e regional, assim como a sua participação em Portugal e no estrangeiro em inúmeras iniciativas em prol da valorização do filme animado e dos seus autores. Ele visitava, intervinha nessas várias manifestações, certames, mostras, festivais, e depois repercutia isso em Portugal. Portanto, ele foi também um inovador e um pioneiro a esse nível. E, de facto, é tudo isso que esta exposição que agora temos entre nós, em Cascais, procura evidenciar. Documentos, cadernos, desenhos, fotografias. Os objetos e registros trazem recordações. Daí que o nome dado a esta exposição não possa ser mais adequado. Vasco Granja apresenta Caixa de Memórias. A BDteca recebe esta mostra fruto do trabalho de recolha e de seleção da filha deste nome maior do cinema de animação em Portugal.
Evidenciando a sua vida dedicada ao cinema de animação, aqui encontramos alguns originais, mas a sua paixão pela BD também percorre toda esta sala, onde encontramos cadernos de apontamentos que Vasco Granja levava consigo quando visitava os diferentes festivais de banda desenhada. Depois do falecimento dele, que foi um bocado repentino, eu vi-me abraços com todo aquele material, não é? Que era uma série de salas e eu tive que começar a desmontar aquilo tudo, tive que começar a arrumar por ordem, a ver os desenhos, depois fui descobrindo em certos sítios. Pronto, depois ele tinha montes de cadernos, quando ia à Luca ou ia a Angoleme ou outro festival qualquer, levava sempre um caderninho, portanto, e nesse caderninho, portanto, de desenho, ele portanto, ia contactando com os autores e falando com eles, e eles de vez em quando faziam autógrafo assinado. Conheça um pouco mais sobre Vasco Granja, que adotou a Amadora como a sua cidade, e o seu importante papel na BD no cinema até ao dia 2 de maio, nesta exposição na BDteca. Considera que hoje em dia a animação está mais standardizada, está mais industrializada, tem mais arte, tem menos arte, tem mais eletrónica, tem menos eletrónica, tem mais eletrónica, é evidente. Está muito industrializada em 50, 60 países, mas quem faz esses filmes de série dedica-se, nas horas vagas, a fazer filmes independentes. Aí é que é aquilo que não se vê nas televisões portuguesas, nomeadamente na RTP. A sua herança, a sua semente, as suas vivências e memórias, creio eu, que continuam projetadas e refletidas na paixão que ele nos conseguiu transmitir por aquelas que eram também as suas paixões. Acha que as crianças devem ser orientadas para um certo tipo de leitura da banda desenhada, ou acha que têm acesso a qualquer tipo de banda desenhada? Evidentemente, o ideal será aconselhar as crianças, mas não só acerca da banda desenhada, acerca do cinema, acerca dos programas de televisão que deve ver, acerca das peças de teatro, acerca dos livros. As crianças devem ser, em princípio, orientadas, mas não há dúvida nenhuma que o autodidatismo é uma das forças que faz andar o mundo, porque nem todos podem ter uma educação tradicional, e muito daquilo que se faz no mundo é feito à custa do próprio esforço de cada um.